Galera, vamos falar tudo sobre o Corinthians. Bruno Xavier, Gustavo, o Bocelli, Richard, Sornosa, Alessandro, Gil, o recado do Ramiro, Wagner Love, patrocínio Master, mais uma homenagem para Ayrton Senna e muito mais. Então, se você gostou desses assuntos, venha comigo, solta a vinheta aí, produção. Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal. Meu nome é Ivan e vamos falar primeiramente sobre o Gustavo. O Gustavo recebeu uma proposta da Turquia. Ele gostou bastante dos valores, porém apenas por empréstimo. E o Corinthians não quer emprestar o jogador. O Corinthians, se fosse negociar o jogador, seria por uma venda definitiva. E outro problema também é que o Carille conta com o jogador. Então o Gustavo vai ter a oportunidade esse ano de jogar no Corinthians. E tomara que ele tenha bastante sucesso. Vamos falar agora sobre o Matheus Vital. Matheus Vital chegou no Corinthians ano passado. O Corinthians pagou cerca de 8 milhões por ele. Contratou a promessa do Vasco. E esse ano ele jogou bem. Teve várias partidas que ele foi decisivo. Fez gol. Fez jogadas com o Rodriguinho. Ele teve momentos em que ele foi reserva do Cleison. Outras fez a parceria. Já jogou de centroavante. Foi decisivo. Contra o Palmeiras lá, contra os porcos lá, ele fez a jogada pro Rodriguinho fazer o gol. Então ele jogou bem esse ano. E a expectativa é que nesse ano ele jogue ainda mais. Como ele vai estar mais familiarizado ao grupo, ao ambiente, tá melhor ambientado. Então aquele gol que ele fez lá na vitória de 1-0 contra o Vasco, foi tão importante aquele gol, né? Que nos livrou do rebaixamento. Então, 8 milhões, olha, foi barato, viu? Semana bem agitada, hein, pessoal? Então, vamos lá. O patrocinador será a Orthopride. É uma empresa de aparelhos odontológicos. E ela não vai estampar a camisa do Coringão. O que acontece? Ela tem um mascote que vai aparecer nas entrevistas, né? Como já apareceu nas entrevistas, nas coletivas do Fábio Carille, nas apresentações todas, já tem um mascote lá. Então agora esse é um patrocínio que o Corinthians já fechou. E também tem o patrocínio da Pote, o Guaranás Pote. Os valores não foram revelados assim com exatidão. Então quando eu tiver esses valores certos, eu trago aqui para vocês, ok? Mas eu gostaria que vocês deixassem seus comentários também. Todas essas notícias aí que eu estou passando, eu gostaria que vocês comentassem do que vocês estão achando. O que vocês estão achando do Corinthians, desses patrocinadores, do Matheus Vital, do Gustavo. E aí tem muito mais notícia ainda. Só aguarde aí que já vou passando para vocês aí, ó. Que nem, por exemplo, agora teve a representação do técnico Carille, né? Nosso treinador voltou. Depois de ter passado lá no Emirados Árabes, lá no time do Al-Wehda, da Arábia Saudita. O técnico Fábio Carille agora vem com status agora de, como ele mesmo falou na entrevista, não vem como iniciante, né? Já vem com uma certa bagagem e ele comparou o time também, o desafio como sendo igual ao início do ano, o início de 2017, quando ele veio subindo e tal, que os desafios são os mesmos. Tem alguns jogadores que ele quer observar melhor, como o próprio Arauz, o próprio Gustavo. Então ele ressaltou os motivos que ele voltou, os 4 motivos que ele ressaltou, que é a conversa que ele teve com o Pitombeira, que é o empresário dele, o desejo da Fiel que ele voltasse, a conversa que ele teve com o Andrés, né? E a conversa que ele teve com o Ronaldo. Então teve esses 4 fatores aí que foram fundamentais para ele. Mas o que primeiro abalou ele mesmo, que até antes de existir alguma coisa, foi o desejo da Fiel, né? Dele voltar. E como ele mesmo falou, ele pediu para sair do Corinthians. Então, ele mesmo pedindo para sair do Corinthians, o carinho da torcida, a aprovação da torcida na volta dele. Bruno Xavier. Bruno Xavier já não faz mais parte do elenco do Corinthians. Foi emprestado para o Guarani, que vai disputar a Série B do Campeonato Brasileiro esse ano. O Bruno Xavier ele chegou em abril junto com o Thiaguinho. E o Bruno Xavier teve problemas extracampo.
de comportamento, né? Então a diretoria resolveu reemprestar o jogador, prestar o jogador para o Guarani. Essa semana também teve a apresentação do Richard, volante, que chegou no Corinthians, chegou do Fluminense, primeiro volante, o segundo volante. Excelente jogador, já cutucou os porcos já também, falando que o Palmeiras não tem mundial. Ele é corintiano desde pequeno. Chegou também o Bozelli, ele veio do México, onde é o segundo maior artilheiro no time do Leão. Bom, o Bozelli é o seguinte, foi apresentado, fez exame médico, acertou a questão de visto, de trabalho, tudo certo, tudo correto com ele. Vai ser apresentado na segunda-feira, assinou o contrato, vai ser apresentado na segunda-feira. Segunda-feira à tarde ou na terça-feira volta para o México, fica de 3 a 4 dias lá no México resolvendo assuntos particulares. Uma fonte me revelou que estava com um problema de saúde com a esposa. Aí depois ele volta pro Brasil de novo. Fala galera, já estamos aqui no CT, vamos iniciar os trabalhos para ter um 2019 de muito sucesso aí. Valeu, bom ano a todos. E o Alessandro, hein, pessoal? Acabou sendo demitido, saiu, veio o Wilson e o Sheik para o lugar dele, boatos que ele vai pro Flamengo. E a novela Wagner Love? A chegada de Yilmaz no Beşiktaş pode facilitar a transferência de Love para o Corinthians. O clube turco desembolsou 1,36 milhões de euros, cerca de 6 milhões de reais, para contar com o atacante no elenco. Com o feito, Wagner Love pode estar cada vez mais perto do Corinthians. Podemos ter sim, Wagner Love no Corinthians esse ano. O Gil tem mais um ano de contrato ainda na China e para ele vir para o Corinthians teria que reduzir 2/3 do seu salário. Então fica muito difícil. O Corinthians foi atrás depois da negativa do Leandro Castan, que o Vasco emperrou. Então o Corinthians foi atrás, mas fica muito difícil do Gil voltar a vestir a camisa do Corinthians nesse momento. Você já imaginou como seria o carro de Fórmula 1 do Corinthians? Graças ao Rodrigo Serafim, ele postou que para ele seria o carro do Corinthians. Lindo, não? Sobre o Sornosa, tem que acertar o visto trabalhista. Deve ter apresentação oficial na terça-feira. Com a chegada do Sornosa se encerra o número de estrangeiros no Corinthians, porque tem 3. Tem o Romero, que ainda não resolveu a questão de salário dele. O Corinthians tem que pagar 12 milhões, terminando o contrato ou não, só que ainda não assinou a renovação. Tá um imbróglio muito grande. Depois eu vou fazer uma live para comentar sobre isso aí, um vídeo para comentar sobre isso daí, sobre a questão do Romero, que ainda não acertou. O Bozelli agora chegando, vai ser apresentado na segunda-feira, volta para o México. O Sornosa deve ser apresentado na terça-feira, pelo menos é o programa que me passaram. Obrigado por ter me acompanhado até aqui. Eu sei que ficou meio comprido, porque teve muito assunto do Corinthians, eu deixei acumular. Essa é apenas a primeira. Prometo que na próxima eu vou fazer mais curtas, de um jogador apenas, né, que tinha muito assunto para falar. Então, se vocês gostaram desse vídeo, por favor, deixe seu like, deixe seus comentários, compartilhe com seus amigos, fortalece o canal que está começando agora. Muito obrigado aí, até a próxima. E vai Corinthians!